Oi, gente, boa noite. Eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para fazer um resumo da aula 3 que acabamos de ter, que infelizmente não gravou. Eu não sei qual foi o erro, o que aconteceu, se o Instagram derrubou, mas eu cheguei a salvar, mas quando eu fui olhar na galeria não estava salvo. E infelizmente eu não tenho o que fazer. Né? O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui agora. Como eu sou muito comprometida com a minha entrega, eu falei, o mínimo que eu posso fazer é um resumo do conteúdo e trazer para as pessoas aqui não ficarem sem essa informação, tá? Então, mais uma vez eu peço desculpa, mas segue aqui no resuminho para que você que estava na live consiga revisar, revisitar, né, esse conceito, que eu tenho certeza, sei que para muitas pessoas caíram muitas fichas. Recebi algumas mensagens depois que terminou a live falando exatamente sobre isso. E para você que chegou no meio ou para você que está assistindo agora, porque não conseguiu assistir ao vivo, infelizmente foi isso que aconteceu, mas para você não ficar sem o conteúdo, eu vou fazer um resumo do que foi a nossa aula. Espero que vocês aproveitem. Nunca é como é ao vivo, né, na energia do ao vivo, mas eu vou trazer aqui o melhor que eu posso para entregar para vocês nesse resumo, nesse vídeo curtinho. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje foi sobre mecanismo de defesa. Renato, o que é isso? A gente vem ao longo da vida colocando umas capas de proteção, tá? Por que a gente vem fazendo isso? Porque a gente quer se proteger da dor que nós sentimos lá na infância, da rejeição, da não aceitação. E aí, por isso, para não sofrer mais isso, para não entrar em contato com a dor, para não entrar em contato com essas feridas emocionais, eu vou colocando capas para me proteger. E eu não sei se você se recorda, a aula número 1 falamos sobre feridas emocionais, que foram causadas lá na infância. Então, em função daquela dor, que eu quero só reforçar, lembrando que é tanto que os pais passaram para a criança, né? Aquela situação, emoção, sensação que foi transmitida pelos pais, ou pelos cuidadores, ou pelo ambiente. Temos também a questão de como a criança interpretou tudo aquilo que aconteceu, tá? Então tem essas duas partes. E nós não podemos desconsiderar essa parte que é tão importante, que é como a criança interpreta. Então, em função disso, ela foi carregando, né, essa ferida, que aqui a gente não está para julgar se é maior, se é menor, porque a dor ela é individual, mas sim para compreender que ela existe e mora em cada um de nós. E aí essa criança vem carregando isso. Então, ao longo da vida, para ela não acessar mais essa dor, para ela não acessar mais essa ferida, o que ela faz? Ela vai encontrando formas de se proteger. Em algumas situações, formas de sobreviver àquela dor, de tão intensa e profunda que é. E aí vai colocando essas capas. Então, cria esses cinco mecanismos de defesa, que são eles, quero apresentá-los. O crítico é um mecanismo, pessimista, o bonzinho, Ai, meu Deus, cadê? O vítima, desculpa. E o distante. Então, eu quero agora que você pense qual deles você acha que se encaixa com você. Se para alguma das pessoas, eu já sei mais ou menos o que eu sou, então pensa, escuta tudo que eu vou apresentar e depois confere aí se vai bater com aquilo que você acredita, tá bom? Ou até de repente vai ter mudado de opinião. E para você de repente que, Renata, eu não me enxergo nenhum desses, não tem problema. Escuta todo o conteúdo até o final e depois tire suas conclusões se de repente não tem pelo menos, que você consegue se perceber com o seu comportamento no dia a dia com você e com as outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o crítico. Então vamos entender que esse crítico, por que uma pessoa é crítica na vida do outro? O que faz? Qual é a forma como ela vem se comportando? É uma pessoa que aponta muitos erros dos outros, muito focada nos erros. Mas uma coisa importante que você compreenda, essa pessoa que está fazendo isso para fora, ela é muito pior aqui dentro nesse sentido. Ela se cobra demais, ela é muito focada no erro, não consegue se reconhecer no acerto, se validar, sempre tem um mais, porque tem um foco muito grande no erro. Então, para você que está se identificando com isso, dizer é verdade, eu sei que eu sou crítico, eu sei que eu olho, aponto muitos erros dos outros, né? Muito comum no ambiente de trabalho. Eu quero que você enxergue sim, né? Você se olhando nisso, mas você também que convive com alguém assim, que você pare para olhar o ser humano. Se você olhar o ser humano, você vai entender o comportamento que está por trás daquilo. Isso não quer dizer que
justifique certos comportamentos, mas explica o porquê que a pessoa comporta assim. O que quer ver? Vou dar um exemplo. A pessoa que tem esse mecanismo de ser muito crítico, muito focada no erro, por que ela tem esse comportamento na vida adulta? O que será que ela viveu na infância? Então é muito provável que essa criança tenha vivido numa educação muito focada no erro, foi muito criticada e muito cobrada. E convenhamos, a nossa educação ela é focada no erro. E eu não estou dizendo que não é para fazer isso, é claro que faz parte disso. Eu também faço isso com os meus filhos. A questão é o excesso, o como é feito isso, quando, se é em público, qual a intensidade, né? Então, quer dizer, tem todo um contexto de como essa criança recebe essa informação e como ela interpreta essa informação. E dependendo da dor que isso causa, ela vem na vida tendo comportamentos de proteção para que ela não entre em contato com essa dor novamente. Entende? E é assim todos os mecanismos. E eu te convido a fazer essa reflexão, olhando para você, naquilo que se encaixa, e fazendo uma reflexão das pessoas que convivem com você, que é muito comum a gente lembrar de algumas pessoas quando a gente enxerga esse mecanismo de defesa e compreende, tá? Então, esse é o do crítico. O segundo é o pessimista. Então, vamos lá. O pessimista é aquela pessoa que vê tudo de forma negativa. Ela tem muita dificuldade de ver o lado bom. Tá sempre o lado ruim, nunca consegue enxergar que tem alguma beleza, que tem algum sabor e alguma coisa. Eu me lembro bem de uma situação que eu tenho uma cliente de inteligência emocional que ela vivia bem isso. Ela foi promovida várias vezes, veio crescendo na carreira e ela nunca conseguiu ter um reconhecimento da mãe. A mãe nunca disse, parabéns, minha filha. Mesmo quando ela falou, mãe, eu vou ganhar mais. Ela só dizia, mas tem certeza que vão te pagar? Essa empresa é certa? É séria? Né? Tu não vai ter que trabalhar demais? E as crianças com quem vão ficar? Quer dizer, você imagina como era essa relação de mãe e filha dessa mãe que estava o tempo todo só vendo o lado negativo, não conseguia enxergar e validar. Então, é muito provável, né? Aí vamos entender, se essa mãe tinha esse comportamento, por que ela tem esse comportamento tão pessimista de só ver o lado ruim, não conseguir enxergar o lado bom? E aí a gente vai para a infância dessa pessoa, desse adulto. É muito provável que essa criança esteja apenas replicando um padrão que ela enxergava. Alguém já tinha esse comportamento de ser pessimista. E isso pode ser desde do fato da pessoa estar infeliz naquele momento de vida. Um outro exemplo, vamos lá, a família é muito grande. Tá? Então, uma família muito grande, né, tem pouco recurso, passa uma situação financeira muito delicada. Talvez seja difícil, né, encontrar a beleza na vida nessa situação. Lugares que tem um ambiente de muita violência, né, de bebida, difícil, de repente, enxergar beleza na vida e nas coisas ao redor. Talvez esteja o tempo todo falando que não é bom, fulano é ruim, que nada presta, que a vida é difícil, que comigo as coisas são assim. E aí vai crescer como esse adulto, essa criança que ouviu isso durante tanto tempo? Vai crescer um adulto acreditando que esse é o melhor comportamento. A melhor maneira de não acessar a dor é não olhar as coisas boas, é só olhar as coisas ruins. Esse mesmo caso que eu contei de uma cliente, ela vivia isso na família. Ela tinha esse comportamento, a mãe tinha esse comportamento e a avó tinha esse comportamento. Se ela não tomasse cuidado e olhasse para dentro de si, ela ia provavelmente, já deve ter instalado alguma coisa na filha. Ela tem uma filha mulher mais velha, entende? Que pode também ter esse comportamento, uma repetição de padrão, tá? O terceiro é o bonzinho, né? Então vamos lá, o bonzinho. Renata, o mecanismo de defesa é ser bonzinho? E sabe qual é o comportamento do bonzinho na vida adulta? Dizer sim. Diz sim para todo mundo, diz sim, posso, sim, faço, sim, vou, mas diz um não enorme aqui dentro. Então, é muito comum as pessoas que têm essa dificuldade, que tá gritando o tempo todo, eu não quero fazer, mas não consegue. Quando viu, já fez, quando viu, já falou, quando viu, já estava naquela situação que não gostaria de estar. Então, você imagina o quanto que essa pessoa está se anulando, ela vem se anulando na vida. E tem uma coisa muito curiosa em relação ao bonzinho, porque por mais que ele seja bonzinho, e aí vai agora para quem convive com pessoas que são bonzinhos, que tem esse mecanismo de defesa, porque a pessoa tem tanto esse mecanismo de ser bonzinho para o outro, de fazer para o outro, de querer para o outro, mas ao longo do tempo da convivência, ela chega a um ponto que ela começa a cobrar do outro.
Mas é um cobrar sem se comunicar. É tipo assim, já que eu sou tão legal contigo, eu faço sempre, então tá na hora de tu fazer pra mim também. Só que ela não comunica. E o outro acha que tá tudo bem. Eu peguei, inclusive contei isso na live de um casal de um casal, mas eu atendi apenas a esposa, de exatamente dessa relação, que ela fazia tudo, era tudo lindo e tal, e daqui a pouco ela começou a cobrar do marido um comportamento, só que ela não se expressava, ela queria que ele deduzisse baseado em todas as vezes que ela cedeu, em todas as vezes que ela fez do jeito que ele queria, só que talvez na cabeça dele, ela estava fazendo porque gostava, compreende? Então assim, o bonzinho não tem isso, porque ele quer ser aceito, ele quer ser amado, por isso que ele faz para o outro, porque ele tem horror à rejeição. Então, para ele não sofrer mais, ele acaba se submetendo a isso e vai dizendo sim para o outro. Todos os mecanismos de defesa, os 5, eles são para fugir da rejeição, da dor da rejeição, tá? Da não aceitação, de não se sentir amado, de não ser validado, todos eles. Claro que algumas feridas conversam mais com o mecanismo de defesa, mas todos têm a questão da rejeição, que todos nós temos, com mais ou menos intensidade. Rejeição é uma das maiores feridas do ser humano, uma das maiores dores do ser humano é a rejeição. E aí o que acontece? Esse cara que é bonzinho, essa mulher que é boazinha, provavelmente na sua infância precisou fazer tudo o que os pais queriam para se sentir amado. Então ela conseguia se sentir amada por quê? Porque quando eu fazia, devia ser reconhecida, merecia parabéns, essa menina é maravilhosa, olha como é que ela faz, olha isso, não sei o que, então eu vou fazer, papai quer, eu vou fazer, mamãe quer, eu vou fazer, mas não necessariamente o que ela queria. E como ela tinha medo do pai e da mãe ou dos cuidadores não aceitarem, então ela dizia, tá bom, eu vou fazer, mamãe. A criança obediente demais merece uma atenção, no sentido de que talvez ela esteja nesse processo de estar dizendo sim para o outro e não para ela, para se sentir amada, se sentir aceita, tá? Essa é a nossa o nosso terceiro mecanismo de defesa. Vamos para o quarto? Vítima. Quem será aqui que se sente como vítima, né? Tá utilizando isso como um mecanismo de defesa. O que acontece com a pessoa que tem na vida adulta esse mecanismo de defesa, de se sentir vítima da situação, né? É uma pessoa que não para de reclamar. Tudo reclama. Tem um vídeo da Márcia Luiz, inclusive, muito legal, que fala sobre gratidão e fala sobre isso. Reclamar é clamar 2 vezes. E clamar, você está clamando para o alto, para o divino, para aquilo que você acredita, da força maior, né? De Deus, do Criador, seja daquilo que você acredita. Mas quando você reclama, você está clamando 2 vezes aquilo aqui. Você está botando uma intensidade no pedido para a força maior, para o alto. Então você imagina que essa pessoa está o tempo todo reclamando, ó vidas, ó céu, nada me serve, nada é bom para mim, tudo é comigo. E pode perceber que a pessoa que se vitimiza, ela intensifica, ela bota um holofote maior na situação, tipo assim, só comigo acontece isso, comigo você não tem ideia, ou nossa, você causou uma coisa com uma dor profunda em mim, então intensifica demais, sabe, até dramatiza um pouco a situação. Por que a pessoa faz isso? Ela está querendo atenção. Ela está querendo chamar a atenção. Então, para você que se identifica, você está entendendo cada vez mais o seu comportamento. Para você que convive com uma pessoa que se sente vítima e que até te incomoda, pode até te irritar, se você olhar o ser humano, é uma pessoa que está querendo aceitação. Quero reforçar, isso não justifica, mas explica o comportamento. E aí, por que essa pessoa tem esse comportamento na vida adulta? Vamos olhar como é que foi a infância? É muito provável que essa criança ganhava atenção quando ela chorava ou quando ela reclamava. E aí, como ela ganhava atenção, ela aprendeu que esse era um mecanismo de se sentir aceito e não ficar cada vez mais distante da rejeição. Porque convenhamos, gente, reclamar como adulto é como chorar enquanto criança. Então, a pessoa que está reclamando hoje na vida adulta, com outras palavras, ela está chorando, entende? Vê se vai fazendo sentido. E o último, que é o distante. Qual é o mecanismo do distante? Isolamento. Mas muitas vezes esse isolamento é para chamar atenção. Esse isolamento é para que alguém me perceba e me note. Pode ser até ser que no primeiro momento você possa dizer, mas Renata, isso é incongruente. Ficou travado.
Mas eu tô falando por mim, porque esse é um dos meus mecanismos de defesa também. É me distanciar, me isolar. Era, né? Eu tenho hoje que tô cada vez melhor nisso. Não preciso mais usar esse mecanismo de defesa, já consigo pedir um colo, já consigo, né, dizer quando eu não tô legal, porque eu não sabia fazer isso, eu não sabia nem me dar, quanto mais pedir. Então, deixa eu ver, esse cabelo tá caindo aqui, tá me incomodando. Então, para você pensar que quando uma pessoa se distancia de você, ok, temos que respeitar o espaço, às vezes a pessoa quer mesmo ficar um tempo, mas pode ser que no fundo, depois que você der um tempo, tenta chegar junto, talvez a sua presença, o seu chegar junto pode ajudar nesse processo da pessoa não ficar muito introspectiva, muito para dentro, talvez ali processando de forma dolorida, né, a situação que de repente fez ela se manter isolada. E por que acontece isso? Porque é muito provável que na infância essa criança tenha vivido num ambiente de muita agressão ou de muita rigidez, muito autoritarismo, e automaticamente talvez o isolamento era uma forma de se proteger. E aí vira um mecanismo de defesa na vida, vai se isolando para que ninguém mais a machuque, entende? Bom, esses são 5 mecanismos de defesa e aí eu quero que você faça uma reflexão. Tá fazendo sentido para você? Caíram algumas fichas? Porque na live eu vi que caiu a ficha para muita gente, estava fazendo sentido. E agora eu queria te perguntar, é a mesma coisa depois que eu expliquei? Você disse, ok, o meu era vitimismo e eu, ok, concordo, ou talvez mudou, porque eu entendo que a gente tem uma interpretação do que é, mas quando a gente vai entender realmente o mecanismo de defesa, talvez possa ser que você tenha trocado. Então, tá aqui a explicação resumida e eu quero também trazer aqui a atividade que foi feita online. Então vamos lá? Papel e caneta na mão, pega aí rapidinho, se você não pegou, dá um pause para depois você voltar. Eu vou botar uma música, né, pra gente criar aqui um ambiente, igual como ficou lá na live. Opa, peraí, deixa eu dar o play. Cadê você? Papel e caneta na mão, o que nós vamos fazer? Eu quero que você agora selecione o nome de 3 pessoas. 3 pessoas aí na sua vida que você tá com alguma dificuldade de relacionamento, tem algum conflito. Seleciona aí 3 pessoas. E aí você escreve no papel o nome dessas 3 pessoas, uma embaixo da outra, tá? Vou dar uns minutinhos aí pra você. Não, uns segundos. Tem que ser rápido, não é pra pensar muito, não. Não é pra aquela mesmo que tá incomodando, que tá aí, o seu coração tá gritando. É com ela mesmo que você tem que resolver. Vai lá. Escreve o nome dessa pessoa. Bom, acho que agora já deu tempo de você escrever. Então, eu quero que tenha o nome das 3 pessoas. 1, 2, 3. Ao lado, você coloca de cada nome o que você pede dessas pessoas. O que você anda pedindo delas? Você anda pedindo amor? Você gostaria que elas te dessem mais atenção? Que te respeitassem? Que fizesse carinho? Que fosse presente? O que você está querendo com essas pessoas? Pensa aí. Escreve, pensa lá, escreve. Aquilo que já veio, papou, já veio o coração, já vai lá e escreve. Vamos lá. Eu tenho certeza que você já está sentindo. Só é escrever, só é botar no papel. Agora, vamos para a intensidade. Disso que você pede dessa pessoa, de 0 a 10, quanto que você intensifica isso? Por exemplo, eu peço do fulano, eu peço muito amor. De 0 a 10, quanto que você pede amor? Eu peço 9, Renata, porque, sabe, eu quero me sentir amado, isso. Aí da outra pessoa você pede respeito. E quanto que você pede o respeito da pessoa? Não, é 5, não é uma coisa tão presente, marcante ou intensa, mas é uma coisa presente, entende? É nesse sentido, tá? Esse é o exemplo. Coloque aí uma nota rapidinho de 0 a 10. Qual a nota, qual a intensidade que você pede isso dessa pessoa? Vamos para a última etapa da nossa atividade. Agora, eu quero que você avalie isso aí que você está pedindo do outro, essa nota que você está dando, né, que é a intensidade com que você pede do outro. Eu queria te perguntar, coloca aí uma nota de 0 a 10, o quanto você se dá disso.
Se você está pedindo amor de alguém e está pedindo 9 de amor, quanto que você está se dando de amor? 9 também? Quanto você está se dando de respeito? Quanto você está se dando de carinho, de atenção, de compreensão? Toca, né? É. Mas escreve. Escreve aí, não fica só pensando não. Coloca aí qual é a nota. Importante você escrever, que muitas vezes você está pedindo 9, 10, 7 do outro, mas você está se dando 2, 5, 0 daquilo que você está pedindo. Então, tá na hora de virar esse jogo. Tá na hora de assumir a responsabilidade que é 100% sua de dar para você aquilo que você quer. Aquilo que você precisa, que ninguém vai dar para você. Ninguém vai preencher a sua expectativa, porque a expectativa ela é individual, é impossível de ser preenchida. Então, perceba o quanto você ainda tem que mergulhar para dentro de si, para começar a dar para você tudo aquilo que você é merecedor de ter, mas só você pode dar para você. Bom, que você fique com boas reflexões, deixe o processo acontecer, acolhe, aceita, pega o que te serve, o que não te serviu, deixa aí. Esse é um resumo da aula número 3, eu espero que tenha contribuído e ajudado. É uma forma de eu minimizar o que aconteceu, infelizmente da live não ter sido gravada, mas do meu compromisso de entregar pelo menos isso, pelo menos um resumo, para que vocês possam refletir sobre esse material. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!